Bom dia a todos e todas. Queria saudar inicialmente aqui todo o povo do Trairi, dizer que a gente ficou muito feliz de, em nome da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da UAB Ceará, retornar ao município e participar desse evento tão rico, né? Eu fiquei muito feliz, Cláudio, Verônica, meu amigo José Marquinhos, Flaviano que está aqui ao nosso lado, Genaro e muitos outros que já falaram. Fiquei muito feliz de a gente ver em cada fala algum aspecto curioso, né, acerca da questão dos direitos do idoso, dos desafios e das conquistas. Né? A gente, na nossa intervenção aqui vai ser uma intervenção rápida, mas a gente vai procurar trazer alguns elementos não só históricos, mas também jurídicos, né? Ou seja, elementos dos direitos da pessoa idosa, dos deveres, o que eu devo fazer quando eventualmente eu passar por uma situação de uma violação. Porque muitas vezes, pessoal, o idoso que está sendo vítima de uma das modalidades de violência, ele sequer tem a oportunidade de vir para um evento como esse. Eu tenho certeza que se a gente for fazer uma reflexão aqui, a gente já deve ter visualizado alguma situação de um idoso que eventualmente os filhos tomaram o cartão do benefício previdenciário, cartão do INSS. Uma situação de um idoso que há muitos anos ingressou com um processo na justiça e esse processo não anda já há 10, 15 anos. Tem situações de idosos que partiram, que eventualmente até já faleceram e os processos ainda estão em andamento. Eu garanto a vocês que nós temos aqui dentro do município idosos que muitas vezes têm dificuldade com o sistema de transporte, né? E com muitos outros direitos que a gente vai falar aqui rapidinho, tá bom? Mas para iniciar a nossa intervenção, pessoal, é interessante a gente ver que a nossa sociedade está mudando, e mudando e muito rápido. Estava ouvindo aqui a palavra do professor Cláudio, e ele trouxe vamos dizer assim, de uma forma lírica, né? Essa questão da importância de se valorizar o passado, né? Triste do povo que não valoriza o seu passado. Eu sempre, como eu sou natural de Fortaleza, minha família é de Boa Viagem, aqui também no interior aqui do Ceará, e eu sempre me inquietei, sempre fiquei, vamos dizer assim, chateado de ver que lá em Fortaleza, por exemplo, aqui pertinho de vocês, a gente tem uma facilidade imensa de derrubar um prédio histórico e construir um estacionamento, né? A gente tem uma facilidade imensa de destruir um bar que tem 60 anos, que já passaram, quantas histórias já passaram lá, quantos poetas não construíram livros naquele bar. A gente destrói e constrói um condomínio fechado de casas. Então, será que nós valorizamos o nosso passado? E aqui eu estou falando não só como fortalezense e cearense, mas também como brasileiro, né? E isso é muito curioso, trazendo ainda um pouquinho da fala do professor Cláudio, porque se a gente for analisar quem são os verdadeiros cearenses, quem são os verdadeiros brasileiros, aqueles que nasceram no próprio território. A certo modo, os primeiros brasileiros e os primeiros cearenses são os índios. E se você for olhar a grande parte das tribos indígenas brasileiras, elas eram geridas, elas eram administradas, aconselhadas por pajés. Acho que todos nós já vimos a figura do pajé. E o pajé, na cultura indígena, era um idoso que teve, muitos deles, desde o nascimento até o falecimento, ele viveu naquela comunidade e ele tinha não só, vamos dizer assim, autoridade junto àquela comunidade indígena, mas ele até aconselhava, ele resolvia conflitos. É como se o pajé fosse, no nosso modelo atual, Genaro, o executivo, o legislativo e o judiciário de uma única pessoa. Exatamente. E aí, pessoal, a gente poderia, assim, com mais tempo, fazer muitas e muitas reflexões, mas o fato é que eu já fazendo por aqui a palavra dos colegas que nos antecederam, realmente é dever de todos nós, e aqui a gente vê uma plateia de jovens, de adultos e de idosos, valorizar não só os idosos da nossa família, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, mas também valorizar
a história da sua cidade, a história do seu distrito. Você já parou para pensar que um dia o seu distrito pode ser um município? Um dia Trairi já foi distrito de outra cidade. Então, é interessante que a gente tenha esse costume. Outra coisa, é importante que nós possamos garantir a interação entre as mais diversas gerações. Quanto mais interação a gente tiver do idoso com o jovem, mais forte vai ser os vínculos sociais, mais forte vai ser os respeitos aos direitos de jovens e de idosos. Por exemplo, a gente, lá no Conselho Estadual do Idoso e na própria comissão da OAB, a gente foi analisar os dados das denúncias de violência contra o idoso, né, no estado do Ceará. E a gente chegou à conclusão que 70% das denúncias de violência são cometidas, supostamente, por pessoas que têm um vínculo quase que diário com a pessoa idosa. Então, 70% daquelas denúncias são causadas ou pelo filho, ou pelo sobrinho, ou por um neto, ou por um amigo, muitas vezes até pelo próprio cônjuge, né? O cônjuge, pessoal, para quem ainda não está bem habituado, no caso é o marido ou a esposa, né? Daquele ou daquela idosa. Então, o que a gente pode tirar desse número? Que se nós fortalecermos a família, se nós criarmos condições das famílias criar esse espaço de respeito, sem dúvida a gente vai ter os direitos do idoso mais respeitados. Mas você investir na família não basta. É necessário também que a sociedade como um todo, ela proteja o direito daquele idoso. Então, por exemplo, se eu estou no ônibus, independente de ser jovem, independente de adulto, e eu vejo uma cena, por exemplo, de que um idoso não está tendo acesso ao assento preferencial, eu tenho o dever legal, né, o dever constitucional, de buscar a autoridade no ônibus. Aí eu pergunto, dentro de um ônibus, quem é a maior autoridade? Quem? O motorista, certo? A maior autoridade dentro do ônibus é o motorista. Segunda maior autoridade dentro do ônibus, quem é? O cobrador. Muito bom, meu amigo ali do fundo já. Então assim, exatamente. Então assim, se eu visualizo uma situação como essa, eu tenho o dever de comunicar às autoridades do ônibus. A orientação que a gente dá é que você não perturbe no primeiro momento o motorista, porque ele está dirigindo, está conduzindo a vida de todos nós, né? Você busca o trocador, né? O cobrador também conhecido. E comunica, olha, está ali, ele tem direito ao assento, não está sendo dado e tudo. Não resolveu, você vai cobrar quem? O motorista. O motorista, ele é capacitado pela empresa a, nesse tipo de situação, inclusive parar a viagem e, se quiser, ele pode conduzir até uma delegacia. O Estatuto do Idoso, ele diz isso, certo? Mas, doutor, esse problema aí eu vejo quase sempre na empresa X. O que eu devo fazer? Você pode fazer uma denúncia para a própria empresa, certo? Você pode fazer uma denúncia anotando o dia e o horário daquele ônibus. Ou você pode levar, por exemplo, aqui a gente está numa ótima formação, levar até o próprio conselho. Aqui na nossa mesa nós temos, se não me engano, 3 conselheiros, né? Genário, o meu amigo José Marquinhos e o meu amigo Flaviano. E muitos outros conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes, né? E aí, pessoal, se eu estou numa fila, vocês verificarem no jornalzinho aqui, os colegas colocaram aqui o promotor do Cídio Queiroz e o nosso presidente do Conselho Municipal colocaram, por exemplo, a questão da prioridade. O idoso, ele tem prioridade não só na fila do idoso, mas em qualquer fila. Então, se você vai, por exemplo, a uma lotérica, fazer um pagamento, você tem mais de 60 anos, é direito do idoso ter acesso mais rápido àquele pagamento. Mas eu estou aqui no Banco do Brasil, daqui não está sendo dado prioridade. Quem é a maior autoridade dentro do banco? Dentro de um banco? O gerente. Então você vai até o gerente. Doutor, mas eu tenho dificuldade para falar, eu tenho vergonha. Quem que eu devo recorrer? Você pode chamar o funcionário e ir com o funcionário até o gerente. Você pode ir até o gerente sozinho. Você pode ir até o conselho, relatar a situação e o conselheiro acompanhar você e falar com esse gerente ou com quem necessário for.
O importante é que a gente assuma o compromisso de, ao sair daqui, nós sejamos militantes da causa. Quem é a pessoa mais apropriada para defender o direito do idoso? O próprio idoso. Tá bom? Então, para que a gente possa ter um estatuto realmente mais firme, eu concordo com o professor Cláudio quando ele diz, olha, o estatuto, na lei, né, no papel, ele é muito bonito, mas na prática ele falta muito. Eu concordo com ele, como advogado eu concordo bastante com ele. Mas eu acredito muito que o respeito ao estatuto, o respeito ao direito do idoso parte da gente mesmo. Parte do idoso na própria casa, parte do filho na própria casa, parte do neto, né? E a gente só vai modificar essa situação se eventualmente a gente tiver esse comportamento de protagonista. Colocar, como o Genário muito bem trouxe aqui, você colocar o idoso em evidência. Né? O idoso, ele não é, vamos dizer, o idoso, ele não é um penduricalho, o idoso, ele não é um adereço, né? Não é uma caneta que está aqui em cima da mesa. O idoso, ele é uma pessoa que muitas vezes tem vivências que podem resolver muito dos problemas que hoje a nossa sociedade passa. Então, a gente lá em Fortaleza está uma discussão muito forte sobre a questão, vocês estão acompanhando aí pelos jornais, do crime organizado, das quadrilhas, né? E aí as pessoas estão buscando possibilidades, né? Buscando alternativas de como a gente ter uma sociedade mais pacífica. E eu, olhando aquele jornal, olhando as discussões, estava pensando, o segredo para resolver esse problema está onde? No próprio idoso. Por que as pessoas aqui no município de Trairi viviam tão bem há 30, 40 anos atrás, há 20 anos atrás, e por que hoje a gente, estou dando exemplo de Trairi porque nós temos Trairi, mas no Brasil todo, a gente às vezes vive com medo, a gente às vezes não tem coragem mais de botar uma cadeira na calçada. Por quê? Porque talvez a nossa sociedade não esteja acostumada a conversar um pouco mais, a resolver os seus problemas de uma forma mais pacífica, tá bom? Então, já para concluir aqui a nossa fala, Genário, dizer que da importância realmente da carteira, a gente fica muito feliz de ver iniciativas do próprio município, porque essa carteira, na verdade, é uma iniciativa de uma lei municipal, se eu não me engano, né? E do próprio Conselho Municipal do Idoso aqui de Trairi. A gente incentiva, né, aos idosos aqui do município, até porque a carteira é uma forma de identificação, é um documento público, né, que está sendo produzido pelo próprio Conselho, que vocês possam ter, não só no Conselho Municipal, mas também em toda a rede, né, dos CRES que estão aqui presentes, dos CRAS, da própria Secretaria de Assistência Social, possam ter uma parte. Doutor, eu estou com uma dúvida sobre aposentadoria, para que eu vou? Vai qualquer um desses, porque mesmo que o órgão não tenha aquela competência, não tenha aquela atribuição de orientação nesse sentido, ele vai saber para quem mandar. Doutor, eu estou com dúvida, por exemplo, na questão eu estou indo para São Paulo, e eu sei que é direito do idoso a gratuidade nos dois primeiros assentos do ônibus. Eu quero saber como é que eu vou gratuitamente. Quem que eu devo buscar? Conselho, CRES, CRAS, Secretaria, tá bom? Então, o importante é, se você tem algum tipo de dúvida, ou se você visualiza algum tipo de violação aos direitos do idoso, você possa sempre buscar esses parceiros para que a gente possa tornar o nosso município de Trairi cada vez mais forte, cada vez mais respeitador, né, dos direitos da pessoa idosa, e a sociedade cada vez mais fortalecida, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço, Genário, na sua pessoa, enquanto presidente do Conselho, o convite. Saúdo a doutora Verônica Prado aqui em nome do município. Saúdo a todos vocês que vieram dos seus respectivos distritos. Quero dizer que a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará está de portas abertas. Hoje mesmo a gente está pegando o carro, estamos indo para um município chamado Pacujá, após Sobral, para também realizar outros eventos ainda daqui para o final da semana. E eu tenho certeza, pessoal, que é desse tipo de evento que a gente está construindo, de fato, um país mais justo e mais solidário para com todos. Obrigado.